Olá, gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao videocast Escutando Sentimentos, uma produção do Grupo Espírita Esperança, o GESP, de Camaragibe, Pernambuco. Eu sou Juliana e hoje estou aqui com vocês. Nós vamos hoje dar continuidade aos nossos estudos. Vocês sabem que todo sábado fazemos estudos sobre um livro, psicografado, e hoje nós vamos iniciar mais um livro. E o livro é este aqui, Escutando Sentimentos, de autoria espiritual de Hermance Dufour, psicografia de Vanderlei Soares de Oliveira. Tenho certeza que vocês vão gostar muito desse nosso estudo. É bem interessante. E para a gente estudar hoje, para estar aqui junto comigo, eu vou convidar duas amigas da gente lá do GESP, tá bom? Vamos chamar então Viviane Dio. Seja bem-vinda, Vivi. Bom dia. Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo. Muito prazer estar aqui com vocês novamente. E nossa amiga Alexandra Torres. Seja bem-vinda, Xanda. Oi, Ju. Oi, Vivi. Olá, você que está aqui com a gente. Muito bom a gente estar junto novamente. E que bom que a gente vai começar uma nova etapa de estudo que olha, como Juliana falou, promete. Hashtag não sai daqui. Exatamente, Xanda. E aí eu convido o pessoal, quem tem um livro, pegar o livro, ler, aqui e depois escutar o programa, ou escutar o programa e depois ler lá no livro. Procurar, talvez ainda tenha na internet, eu não sei, talvez a gente encontre no estante virtual. Tem? Acha. Então, gente, acha. Procura, compra o livro para estudar aqui junto com a gente, tá certo? Então, vamos começar. Nós vamos começar falando do prefácio do livro. E aí, Vivi e Xanda. Vamos iniciando com a primeira pergunta, assim, para a gente ir conversando. Conhecer um conteúdo religioso e passar a segui-lo é garantia de paz de espírito? Me digam aí. Eu conheço, já li o Evangelho segundo o Espiritismo, já li Livro dos Médiuns, já li Obras Póstumas, já li Livro dos Espíritos. Então, quer dizer que, assim, estou bem, Tô, como a gente colocou na pergunta, estou me sentindo em paz, porque eu já tenho todo esse conhecimento. É isso. Será? E aí, Vivi? Eu falo ou você fala? Eu conto ou você conta? Rapaz, tem certeza que a gente tem que contar isso? Gente, veja bem. Não, brincadeiras à parte. Olha, deveria, mas não necessariamente. Porque quando a gente... E aí a gente... Eu vou até abranger, porque pode ser que tenha alguém de uma outra religião que esteja aqui com a gente, talvez católica, evangélica, sei lá, budista, e que também já tem anos de estudo, de prática, de frequência, uma pessoa dedicada, e que talvez ela ainda não se sinta em paz de espírito com ela. Que parece que quanto mais ela estuda, parece que quanto mais ela se aprofunda, nos conhecimentos do Evangelho, ou no nosso caso, não só no Evangelho de Jesus, mas também nos outros conhecimentos que os Espíritos nos trazem através de inúmeras obras, parece que, ao invés da gente alcançar essa paz de espírito, é como se a gente, de repente, ela ficasse cada vez um pouquinho mais distante. Parece até que a gente vive um pouquinho mais em angústia. E, a meu ver, isso é muito natural. Depois até eu quero que Vivi comente isso. Eu vejo isso como de uma certa naturalidade, por um motivo muito simples. Como nós estamos nas religiões ou em denominações religiosas, porque nós estamos precisando nos religar ao divino, significa que a gente estava afastado. Se a gente estava afastado, é porque a gente se afastou dele por
vontade própria. E aí vai entrar um bocado de coisinha. Egoísmo, orgulho. O egoísmo é o pai de todo mundo, né? Pai e mãe de todo mundo. Mas aí vem orgulho, vaidade, arrogância, vem um monte de coisa que deriva disso. Então, quando a gente mergulha numa filosofia, numa doutrina filosófica, religiosa, que nos convida a ter melhores sentimentos e, consecutivamente, melhores atitudes, e que a gente começa a olhar para a gente e ver que a gente não é isso, aí o negócio começa a ficar complicado. E o que é pior, Vivi, é que a gente acha que já superou e não superou. Pois é, pois é. Quando Juliana fez a pergunta, eu diria assim que conhecer o espiritismo não me dá nem o direito de dizer e bater no peito, eu sou espírita, porque para a gente realmente se sentir espírita, ou se a gente está falando para outras religiões, se sentir, né, um cristão, um religioso, a gente precisa viver, sentir aquilo. É algo que é muito maior do que a gente lê as 5 obras de Kardec aí, os livros da Hermance. É muito mais do que a gente todo sábado assistir aos videocasts aí, sabe? É muito do sentir. E eu acredito que nós ainda não estamos prontos para o sentir, porque o sentir também vai doer, vai nos mostrar faces ou sombras em nós, não é? Que quando a gente vê aqui a teoria e a prática e a gente não consegue, né, equalizar, né, o que a gente aprende, o que a gente sente, o que a gente faz, isso às vezes dá uma angústia, né? Então essa paz de espírito, ela, eu acredito que é um processo que é demorado para você encontrar e talvez a gente tenha que reencarnar e aprender em outro plano e voltar e ir aprendendo, porque isso vai ser passos de formiguinha. Eu penso que a gente ainda precisa aprender a sentir isso tudo que a gente lê na teoria. Mas aí, veja só, eu acho que a gente também não pode entrar num rigorosismo, né, de achar que só pode ser cristão, que só pode ser isso, se a gente for perfeito. A gente não vai alcançar essa perfeição. Não, Né? não é Tá lá perfeição. no livro, eu acho que eu nunca sei, gente, mas eu acho que é no Evangelho, né, que diz que o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, é aquele que todo dia faz um pequeno esforço para ser melhor. Então você reconhece por isso. Então, se a gente já está no caminho, é isso mesmo, Ju. Quando a gente está, se a gente já está nesse caminho, se a gente já está buscando, então sim, a gente já pode se considerar cristão, se considerar espírita. Ah, porque eu não faço tudo, nem vai fazer. Mas a gente tem que buscar, pelo menos a visão que eu tenho, nessa existência, avançar o máximo que a gente pode. Né? E a gente vai ver com o estudo desse livro o quanto é importante a gente se abrir para ouvir os nossos sentimentos, porque sem isso não existe crescimento efetivo, né, Ju? Exatamente. Eu estava pensando aqui no que vocês estavam falando, é um desafio. Como Xanda disse, né, quando tem a passagem do Evangelho, o homem de bem, é um pouquinho todo dia. E não é só para fora, é para dentro da gente. Isso. E aí, esse talvez seja o maior desafio, porque a gente não sabe como fazer. E aí fica, e aí, o que é que eu faço? Como é que eu faço? Então, a gente está aqui para aprender um pouquinho com o nosso livro aqui. E aí, a gente continuando, né, nessa nossa conversa, Hermance, no livro, ela traz o desafio para esse milênio, né? Gente, esse livro, ele é de 2006, se eu não me engano. Não me lembro, Deixa eu ver. se eu não me engano. Dá uma olhadinha aí, Xanda, mas é porque eu vi... É porque meu livro está tão novo, gente, que as folhas já estão caindo. Ó. Meu livro já está tão novo. Significa que foi manuseado, viu? Foi manuseado 2006. 2006. E o meu é a primeira edição, viu? Estou dizendo logo, ó, está a primeira edição. Então, um livro de 2006, e aí Hermance está lá falando, né, que a gente tem um desafio para esse milênio. E qual é esse desafio? Me digam aí. O milênio é o milênio do sentimento.
Exatamente isso que nós estamos falando aqui. Ela mostra para a gente que esse milênio é um milênio da gente de sair do cabeção, como diz a história, né? Sair dessa história de só ficar com as coisas aqui, não porque eu sei que eu sou egoísta, eu sei que eu sou arrogante, eu sei que eu sou orgulhoso, eu sei que eu sou orgulhosa. Eu sei que eu sou melindrosa. Eu sei que eu sou melindrosa. Não é só saber, é se permitir sentir, porque não há melhora se não há sentimento. Então, nós precisamos, e aí ela coloca que esse é o século do sentimento. O milênio. E isso é um grande, aliás, do milênio. E isso é um grande desafio. Por quê? Porque a partir do momento em que a gente entra nesse processo do sentir, e aí a proposta desse milênio é a gente se autoeducar, saindo do egoísmo, para a gente ir para essa outra polaridade, que é a polaridade da amorosidade, e ela coloca passando por 3 etapas, que seria nos educarmos para ser, para conviver bem conosco e também para a gente ser feliz. Então, veja, é bem interessante destacar isso, porque esse livro ele vai falar muito, não é do outro. Esse livro fala de mim, de você, Juliana, de você, Vivi, de você aí que está nos assistindo e que é um tarefeiro espírita, já que a gente está na nossa quadrada. Ele está falando da gente. Por que é que a gente, mesmo com tantos anos de trabalho, de doutrina, de estudo, a gente não se sente feliz? Por que é que a gente não se sente, a gente não é mais amoroso e carinhoso com a gente? Por que é que a gente se cobra tanto? Como é que a gente vai servir Jesus num processo de autocobrança tão violento, se odiando, não aceitando quem a gente é, não gostando daquilo que a gente é? Não tem como a gente fazer um serviço voluntário para o Cristo com todo o nosso amor e com todo o nosso coração. Então, esse livro, ele nos convida a um olhar carinhoso para a gente ouvir, nós que somos tarefeiros de Jesus, para que a gente ouça os nossos sentimentos. E a partir dessa ouvida, para que a gente possa construir um relacionamento mais amoroso, mais fraterno e mais indulgente com a gente mesmo. Que é o grande desafio, né? Porque a gente cobra muito, se cobra muito, a gente se angustia, nós nos angustiamos por não estar ainda dentro, como você falou, né? Buscando essa perfeição, porque não existe, mas nós buscamos, sem querer ou querendo. E o grande desafio é esse, é de amar ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro nos amar, primeiro nos conhecer, primeiro se sentir bem com aquela pessoa que nós somos. Então, é um desafio que a irmã ela vai nos convidar e vai trabalhar capítulo a capítulo nesse livro, buscando, né, despertar em cada um de nós que vamos ler e vamos assistir algo que a gente possa, né, mostrar um caminho que a gente possa seguir para que a gente possa aprender a conviver melhor conosco, que é o grande desafio E alcançar essa paz de espírito, né? Exatamente, Exato. chegar na paz, tão sonhada paz do espírito, né? E, meninas, o que para a irmã se é esse significar escutar os sentimentos? Como é isso? Querida, é simplesmente uma coisa que a gente tem a mania de fazer. Por exemplo, um exemplo prático, que ninguém aqui nunca passou. A gente está num canto, a gente está numa reunião, alguém fala alguma coisa e a gente fica pé da vida. Aí a gente diz assim, eita, eu não posso sentir raiva. Porque o Evangelho diz que eu tenho que perdoar 70 vezes 7 vezes. Aí eu digo, não, porque Jesus disse que eu não podia ter raiva. Aí eu pego aquela raiva e engulo. Aí eu vou ter raiva de novo. Não, eu não posso ficar com raiva. Eu vou ter que perdoar 70 vezes. Aí eu engulo. Outra situação, sei lá, alguma situação onde eu me sinto diminuída, onde eu me sinto rejeitada, e eu simplesmente
fujo do sentimento, porque ele me incomoda, eu não quero olhar para ele, eu fujo. Não quero pensar nisso aqui agora não, vou fazer outra coisa. Aí tem gente que vai para bebida, tem gente que vai sair, tem gente que vai fazer isso, aquilo, aquilo. Cada vez que a gente sente uma coisa e que a gente não para ouvir aquela coisa, isso significa uma fuga. E esse Ouvir e sentimento... nominar, né, Xanda? Oi? Ouvir e nominar. Ouvir e nominar, o que é aquele... dá um nome àquele sentimento. Mas veja só, cada vez que eu escuto e fujo, é uma fuga. Certo. Então, o correto seria justamente fazer isso que você está dizendo. Eu senti, ok, guarda esse sentimento. Não esconde ele. Uhum. Eu estou com o quê? Eu estou com raiva. Eu estou com raiva por quê? Ah, porque fulano disse isso. Sim. E o que fulano disse mexeu em mim com o quê? Está me incomodando por quê? Porque o problema não é o que fulano disse. O problema é como eu reajo ao que fulano está dizendo. Então, escutar os sentimentos é a gente parar de terceirizar a responsabilidade pelo que a gente sente e passar a assumir a responsabilidade pelos nossos sentimentos, por tudo. Da alegria aos sentimentos que a gente considera que não são tão bacanas. Então, ouvir os sentimentos é você se permitir sentir o que você está sentindo. Não significa agir de conformidade com ele. Não é porque eu estou com raiva que eu vou dar um tapa na cara de uma pessoa. Não é isso que a gente está falando. Eu estou falando que não é não negar. Eu estou com raiva, eu não tenho condições de falar agora, quando eu quero me acalmar, a gente conversa. É reconhecer. E se conversar com essa raiva. Exato. E Vivi, Hermans fala assim, aceitá-los sem reprimir ou se envergonhar. Porque a gente tem isso também, né? Pois é. Eu estou sentindo isso, poxa, é tão feio, é um sentimento tão pequeno, tão mesquinho, aí se envergonha daquilo, né? E guarda. A irmã, ela vem nos convidar, primeiramente, a se permitir. Me permito sentir. A partir do momento que eu me permito sentir o que eu estiver sentindo, eu vou conseguir nominar depois. Porque quando eu não me permito, como o Xanda falou, eu engulo, né, e jogo fora, né, e guardo em algum lugar, eu não me permiti sentir. Então, a irmã traz esse convite. Primeiro você vai se permitir sentir. Não vou dar tapa na cara de alguém, como o Xanda falou, mas o que é isso que eu tô? O que é isso que mexeu comigo? Por que eu me incomodei quando Juliana entrou na sala? Por quê? O que é isso que eu estou sentindo, né? Permita-se e depois avalie, né? O que é aquilo? Dê um nome para aquilo e tente. Isso não é um processo fácil. O livro vai mostrar, né? Muitos capítulos aí que é um passo a passo mas não é algo fácil. A gente se permitir já é bem difícil. Depois que a gente se permitir, aí já tem a outra nominar, né? E o que é que eu faço com isso agora? Agora eu sei que o que eu estou sentindo é ciúme, o que é que eu estou sentindo é inveja. E agora? E agora? Eu faço o que com isso? Eu, uma pessoa invejosa? Eu, uma pessoa ciumenta? Não pode. Eu sou espírita. Como não pode? Pode não, gente, coisa feia. Coisa feia. Então, assim, é um passo a passo. Não é fácil, mas é um caminho que ela mostra, né? Que a gente consegue, aos pouquinhos, começa a identificar um sentimento ali, outro aqui. O ouvido vai aumentando a percepção e a gente vai escutando o nosso coração, que é o convite ao coração. É trazer esse ouvido, né? Linkar com o coração para saber o que é que ele está nos chamando, nos dizendo. Eu estava aqui pensando. Estava aqui Não, pensando. Juju falou dessa questão, só um complemento, né? Ah, você é espírita. Gente, o nosso maior problema é justamente a gente achar que a gente assumiu uma identidade religiosa que a gente deixou de ser quem a gente é. E isso é um ledo engano. Então, a gente passa a viver máscaras, como diz Jung, personagens, que são necessárias em nível social, mas para nosso crescimento elas não funcionam. Exatamente. E eu estava pensando, a gente, desde pequeno, a gente não sabe nominar os nossos sentimentos, nós não sabemos como agir com
com eles, né? E quando a gente sente raiva, quando a gente sente rancor, mágoa, aí vem, quando a gente é criança, vem um adulto e diz: não pode sentir isso é feio, né? Não pode expressar. Isso eu falo da nossa infância hoje, nessa encarnação. Mas lembrando que somos espíritos milenares, que estamos com esses sentimentos, essas emoções, durante todos esses milênios, vindo e agindo, e a gente nunca soube lidar com elas. E aí, agora, a gente chega, né? Irmã se chega aqui e diz: esse é o milênio para a gente aprender sobre os sentimentos da gente e como agir diante deles, como agir quando eles vêm à tona, o que fazer, né? Entender o que é que eles estão dizendo sobre a gente. Veja só. Eu lembro que num dos programas do Mereça Ser Feliz, né, que a gente encerrou a série há algumas semanas, eu mostrei um livro que eu comprei para minha afilhada, para a Helena, que é o Emocionário, que ele vai falando de N emoções, vai explicando para as crianças o que é cada emoção. E ele, eu nem sei quantas páginas tem, acho que tem umas 20 páginas. Então, ele sai pelo menos 20 emoções, ele vai falando. Eu olhei assim, eu disse, meu Deus, na minha infância não tinha isso, não. Na minha infância nem na não se infância falava dos de nossos emoção, pais, de sentimento. Exato, nem na infância dos e nem nossos dos nossos pais. avós, nem dos nossos bisavós. E tem um Então, na filme verdade, agora da Disney também que vem trabalhar, né? O Divertidamente 2, que está lançando agora, mas quem não assistiu o 1, vale a pena, né, também assistir. Que ele vai trabalhar isso, que a criança hoje ela tem esse acesso, a gente não tinha. A gente tinha assim, pare de chorar porque é feio. Não tenha raiva, isso é muito feio, né? Por que você está brigando? Por que você está fazendo isso? Tudo era feio, né? E a gente terminava reprimindo isso, aprendemos a reprimir. E agora vem a irmã se diga, não, sinta. O que você faz com isso, não é? Sinta, mas como é que fez isso? Como é que eu sinto? O que é que eu sinto? Sim. Nós crescemos como analfabetos emocionais. Essa é a grande verdade nessa presente encarnação e nas nossas anteriores. Lembrando, e aí eu vou pegar um gancho que a Ju trouxe na fala dela, lembrando que nós somos espíritos, que já tivemos outras passagens encarnatórias por aqui, é bom a gente lembrar que toda essa bagagem emocional que nós estamos apresentando hoje, talvez você que está me assistindo agora, que está vendo a gente aqui agora, você diz assim, porque eu tenho baixa autoestima, porque eu sou uma pessoa que eu me vivo me culpando, eu me cobro demais, eu isso, eu aquilo. Eu sou explosiva, né? Eu sou explosiva. Veja só, nós trazemos, enquanto espíritos, essa bagagem emocional que é oriunda dos nossos erros e dos nossos acertos. Os nossos equívocos, quando a gente teve uma tomada de consciência, fatalmente deve ter gerado na gente culpa ou arrependimento. Então, muitos de nós reencarnam para uma nova oportunidade de vida, trazendo já este arcabouço. E devido a essa energia que a gente traz, nós atraímos o pai e a mãe que a gente precisa para que a gente trabalhe exatamente aquela ferida, aquele problema, aquela dificuldade nessa presente encarnação. Então, nós vamos atrair o contexto familiar que é necessário para que a gente possa começar a trabalhar isso. Só que os nossos pais não tiveram acesso a isso também. Então, quando vocês colocam que a gente chega agora e pega obras que digam assim, você precisa sentir, gente, para nós isso é muito difícil, ou a gente considera, eu quero usar mais esse conceito, nós consideramos que é muito difícil a gente ser a gente, justamente porque, como disse Juliana, na infância, quando a gente colocava a nossa raiva para fora, alguém dizia, pare com isso que isso é feio. Não seja egoísta, Papai do Céu castiga. E olha, nós trazemos inconscientemente, e a gente fala disso um pouquinho mais na frente, mas nós trazemos inconscientemente uma culpa cristã aí de outras vidas. Então, se eu chego aqui e diz, olha, se você é egoísta, Deus vai te castigar,
Qual é a tendência? Eu vou crescer com raiva, com medo do meu egoísmo. Escondendo, né, ele, tentando escondendo ele de mim. Tentando Eu mascará-lo. escondo ele de mim, mas ele não consegue ficar escondido, porque ele aparece. E quando o outro vê e me acusa, né, e me mostra que eu estou sendo egoísta, eu melindro, e aí a gente entra no Mereça Ser Feliz. Eu melindro, eu fico azedume, envergonhada, ou eu entro na autopunição. Porque no fundo, gente, é isso que a gente precisa entender, o que a gente quer é ser amado. Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, ele tem uma frase que, quando eu li essa frase, ela até hoje martela na minha cabeça, sempre que a gente está falando de coisas como essa. Todo ato violento parte de uma necessidade não atendida. Então, quando eu sou violenta, quando eu sou agressiva, tem uma necessidade minha que não está sendo atendida. Minha. Mas, geralmente, eu atribuo esse problema ao outro. Eu digo que é porque o outro fez isso, o outro não fez aquilo, mas tem alguma coisa em mim que eu preciso olhar, eu não estou vendo, eu não sei o que é e eu não sei o que pedir. Então, escutar sentimentos é a gente ter a coragem de nos amar na imperfeição. Sim. E esse é o nosso maior medo. Descobrir que a gente não é tão perfeitinho quanto a gente acha que é. Que a gente não é a oitava maravilha, né? A oitava maravilha do mundo que a gente acha que é. Então, é difícil, e não estamos falando de facilidade, não. Viviane colocou isso, Vivi, e é difícil. Até você chegar num estágio onde você começa, de fato, a identificar esses sentimentos em ação, leva tempo, porque a gente vai tendo que tirar cascas, é como uma cebola. Né? Uhum. O centro está ali, que é o que a gente é em verdade, só que ele está coberto por um monte de camadas que a gente criou como autodefesa. Então, a gente vai ter que ir tirando essas camadas, tirando, para poder chegar no céu. E por que os sentimentos Mas são não importantes? É impossível. Eu quero mudar o termo. É desafiante, mas não é impossível. A irmã se fala, né, que a gente chega nessa cebola aí porque a gente também vive numa ilusão, né? A gente cria um mundo de ilusão para a gente. Então, nós somos aquilo que a gente acredita, né, perfeito, né? E quando a gente começa... Que é uma autodefesa. Exatamente, a gente cria essa ilusão. Então, quando a gente começa a ler, a ouvir alguém que fala sobre isso, não é? Ter acesso a essa informação e começa a tirar uma casquinha dali, da cebola, daqui, descobrindo, né? É um processo desafiador, realmente, né? Não é impossível, é às vezes doloroso, porque como a gente não se acostumou a se olhar no espelho sem a máscara, né? Talvez a gente precise tirar a máscara e olhar no espelho. A gente ainda não se acostumou e quando a gente se olha e vê que a gente não é essa beleza toda que Xanda está dizendo, a oitava maravilha do mundo, realmente às vezes é frustrante, né? Como a gente vem com essa carga emocional de outras vidas, né? De culpa, né? De inferioridade, de outras coisas, então tudo se soma e começa realmente a perturbar um pouco e a paz de espírito vai embora. E assim, o que o livro vai propor aí é o caminho para a gente reencontrar essa paz de espírito, né? Aí, dentro disso tudo que a gente conversou, vamos deixar bem claro para aquela pessoa que está assistindo por que a gente saber sobre os nossos sentimentos, o que estamos sentindo, é importante. Bom, deixa eu pegar aqui um trechinho só aqui do livro para ajudar a gente nesse conceito. Escutar os sentimentos é cuidar de si, amar a si mesmo. É uma mudança de atitude consigo. O ato de existir ocorre no sentimento. Então, veja, os nossos adoecimentos, e o livro vai tratar muito disso, os nossos adoecimentos psíquicos e emocionais parte dessa neurose, porque é uma neurose, é um comportamento neurótico de viver uma verdade que não é a nossa.
Então, a partir dessas ilusões que a gente cria, porque a gente quer fugir da dor dessa imperfeição, aí eu volto, né? A gente já traz essa culpa de tanto tempo que a gente meio que reencarna, às vezes eu acho que até compulsoriamente. E a irmã se diz que o nome de hoje é baixa autoestima. Quantas pessoas talvez esteja, desculpa, assistindo aqui agora, eu queria que cada pessoa que assistisse esse vídeo, seja aqui agora, quando ele está entrando no ar, ou depois, colocasse aqui, gente, quem de vocês tem baixa autoestima? Eu prometo que eu vou olhar e vou responder para todo mundo, vou dizer hashtag, estamos juntos. Né? Por quê? Porque como a gente criou máscaras, como a gente começou a viver uma realidade fictícia, isso a gente perdeu a conexão com a gente mesmo. Quando a gente não se escuta, não escuta o nosso sentimento, não sabe o que a gente desconecta. Então, a gente está desconectado da gente. Os nossos maiores problemas psíquicos e emocionais é devido a essa desconexão. É por isso que nós, inclusive trabalhadores religiosos, precisamos ter muito cuidado. Porque a gente escuta que tem que ser perfeito, tem que ser isso. Não, nós não temos que ser perfeitos. Nós estamos a caminho da perfeição. A gente não tem que ser altruísta, a gente tem que se exercitar a ser altruísta, porque nós não somos. Nós somos egoístas. Nós somos egoístas, gente. A gente vai para o centro espírita, a gente faz trabalho, e aí a irmã se fala disso no Reforma Íntima Sem Martírio. Qual é a intenção que a gente tem quando a gente se coloca a trabalho? Eu vou fazer campanha. Não, porque todo domingo eu faço campanha do quilo, certo? Você está fazendo isso por altruísmo mesmo? Porque você ama esse trabalho? Ou você está fazendo isso porque lá no íntimo você quer negociar com a espiritualidade amiga para ela conseguir aquele seu emprego, o marido que você quer, o emprego do filho, a sua saúde. E aí, quando a coisa não acontece, você, nossa, mas eu trabalho tanto e os espíritos não me ajudam. A gente é egoísta. É bom a gente começar a aceitar para doer menos. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos, mas o convite é para a gente descobrir isso e aprender a amar essa pessoa. Sim. Não é ser conivente, é usar de amorosidade e, através dessas descobertas, a gente construir esse caminho luminoso de volta para onde a gente não devia ter saído, que era da luz. Simples assim. Mas fala muito bem que escutar os sentimentos é o voltar a ouvir Deus em nós, é escutar Deus em nós. Eu achei essa frase disso tudo, né? Porque a gente se afastou, né, do divino, do eu divino, a gente está muito longe, né? E agora o caminho de volta é para dentro, né? E ouvir os sentimentos é voltar a ouvir Deus em nós, esse eu divino que nós somos, né? Isso, Vivi. Gente. E só, aproveitando, a gente está encerrando, mas eu quero aproveitar a fala de Viviane, porque não sei como deixar. Você falou uma coisa muito bem. Encontrar Deus é ir para dentro. E aí a gente ressalta que estar dentro de uma filosofia religiosa, seja ela qual for, não é encontrar Deus no templo. Sim. Nós estamos dentro do templo para que ali dentro a gente abra as janelinhas do nosso coração, para que a gente possa olhar para dentro e encontrar esse Deus dentro da gente. E esse Deus vai me acompanhar quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou na minha família, quando eu estou nos meus amigos, quando eu estou no meio de uma confusão. E eu tenho que levar esse Deus para esses locais. Então, não é só no templo, que eu não tenho que ir para o templo só para encontrar Deus. Eu posso encontrar Deus na beira da praia. Se eu me abro para ali, para o sol, para o mar, e entro numa conexão profunda com Deus, e aquilo me emociona ao ponto de eu chorar de alegria, eu conectei com Deus em mim. Exato, exatamente. E para a gente encerrar, sim, pessoal, já está terminando, mas eu quero deixar aqui mais uma pergunta para ver se para Vivi responder. Qual o papel do Centro Espírita, Vivi? Já que a gente está dentro do Centro Espírita, qual é o papel dele, né, dentro do contexto que o livro nos traz?
Eu acho que Xanda falou um pouquinho agora nessa última fala, que dentro da casa espírita vai abrir essa janelinha, né, para que a gente possa enxergar, né, esse Deus e enxergar a mensagem, enxergar a filosofia, enxergar a vida com outros olhos. Mas eu acho que o maior papel mesmo está dentro de nós, né? O que a gente vai fazer com aquilo que a gente está absorvendo dentro da casa espírita, né? A casa espírita ela tem uma importância grande, né? O que a gente encontra lá é muito, às vezes a gente não consegue se conectar em Deus em qualquer lugar, como a Sandra falou, e lá a gente vai resgatar, às vezes, essa conexão. Não quer dizer que só vai estar lá, mas a partir do momento que a gente começa esse resgate, esses pequenos encontros, né, com esse mundo maravilhoso que a doutrina nos mostra, a gente começa a encontrar no caminhar, olhar o céu e o mar e fazer essa conexão. Então, Se a casa olhar, de a olhar gente se olhar e ver Deus também. E ela como dá, seres divinos, né? É, e ela dá um toque também, Ju, com relação a isso, que é das casas espíritas facultarem essa possibilidade. Porque Sim, só chegar para sentar assistir palestra não é esse o caminho, né? Então, ela faz uma proposta de que também as casas espíritas se transformem em células onde haja a possibilidade de criar espaços para que as pessoas possam vir esse sentimento. E aí eu me lembro escola muito, do por exemplo, da sentimento, né? isso, eu me lembro da proposta, por exemplo, do GESP, que nós temos as nossas oficinas de educação dos sentimentos, que são exatamente. justamente esse espaço para que aquelas pessoas que vão fazer tratamento na casa, elas tenham um andar a mais, para que elas entendam também a parcela delas, Responsabilidade. a responsabilidade delas naquele processo de vida delas. E a partir daí elas darem um salto de qualidade. Verdade. Xanda, muito bom você ter falado da nossa oficina dos sentimentos, né? Que é a contribuição que o GESP dá para a gente entender sobre os nossos sentimentos. Uhum. Para a gente aprender um pouquinho sobre isso que a gente passou uma vida, né, sem entender, sem saber. E aí a oficina dos sentimentos faz esse papel. Pessoal, Maravilhosamente bem. não é? É tão bom, gente. Se tiverem É bom mesmo. oportunidade. Gente, a gente está encerrando o programa de hoje. Foi rápido, passou rápido demais. Mas antes da gente terminar, quero convidar vocês a darem um like aqui no nosso programa, né? Nesse programa de hoje, a se inscreverem no nosso canal aqui no YouTube, que é muito importante para a gente. Que vocês também nos sigam nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E tanto no Facebook como no Instagram, vocês vão encontrar várias informações sobre o GESP. Vão encontrar o telefone, né, o Zap, que você pode entrar em contato caso você queira fazer atendimento. Você vai encontrar toda a nossa programação, o que acontece todo domingo, lá na Rua dos Alecrins, número 8, que é a nossa casa, e que estamos de braços abertos para receber vocês. Né? Temos palestras, temos conversas, na verdade, todo domingo, a partir das 5 horas da tarde. Então, convidamos vocês a irem lá no GESP, a nos conhecerem pessoalmente, e estarem, né, conectados conosco. Tá certo? Falando Muito em obrigada. conversa, tem roda de conversa amanhã, viu? Vai ter Exatamente. roda de conversa nesse domingo, hein, gente? Quem está com Você, saudade da roda de conversa, chega é, lá. você que é frequentador do GESP, né, é participante do GESP há muitos anos, né? O GESP está fazendo 16 anos esse ano, gente. Então, você que está lá, que foi no GESP por vários e vários anos, a gente está voltando com a roda de conversa nesse próximo domingo, né? Amanhã, a partir das 5 horas da tarde. Então, vocês estão convidados a irem, a nos verem, a nos darem um abraço, né? A matar a saudade, tá certo? E, Viviane, muito obrigada, Vivi, Eu que por você estar agradeço. aqui com a Beijo gente. para todo mundo. Obrigada aí todo mundo que está assistindo, que acompanha. Muito É. bom mesmo. Obrigada, Xanda, por estar conosco aqui hoje. Eu que agradeço. Um beijão para todo mundo. Ótimo final de semana. Tchauzinho, gente. Tchau, tchau.